Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, o vídeo de hoje, então, ele é para a disciplina de projeto e configuração de rede de computadores do técnico em manutenção e suporte informática. E ele já é uma sequência aí já de 3 vídeos, né? Esse já é o terceiro vídeo onde nós estamos falando sobre roteamento, sobre os roteadores, né? Então, só recapitulando rapidamente, o roteador é um equipamento que tem como função interligar redes diferentes, né? Com base no endereçamento IP. Isso é uma definição básica, né? Para a gente poder relembrar. Na aula da semana passada, nós demos continuidade aí na configuração de roteadores da Cisco, tá? E nós lidamos com rotas estáticas, tá? Nós configuramos aí duas redes estáticas, né? Nós configuramos aí duas redes que foram interligadas aí por dois roteadores, né? E nós configuramos as rotas de maneira estática nos roteadores. O que isso significa? Significa que um roteador, todos os roteadores, né, eles vão ter o que nós chamamos de tabela de roteamento, né, que vai indicar para o roteador como ele deve encaminhar um pacote, tá? Roteamento. Então, na hora que um pacote ele entra aqui no roteador, né, um datagrama entra no roteador, ele precisa determinar o que ele tem que fazer com esse datagrama, tá? Se ele tem que encaminhar para uma interface ou se ele tem que descartar esse datagrama, né? O que ele vai fazer com aquilo? E a tabela de roteamento é as regras que o roteador vai ter que fazer. Então, nós preenchemos a tabela de roteamento, tá, dos roteadores da última aula manualmente. Isso é o significado de eu trabalhar com uma rota estática. Eu defino as regras, né, de como o roteador vai encaminhar os pacotes manualmente, tá bom? Tem as vantagens e tem as desvantagens de lidar com as rotas estáticas, tá? A vantagem é que eu tenho total controle do cenário, né, de como que o pacote, os datagramas estão sendo encaminhados pelos roteadores que compõem aí o meu cenário, né, onde eu estou trabalhando. A desvantagem é que qualquer alteração que precise ser feita, eu preciso fazer isso de forma manual, né? Então eu até dei um exemplo, por exemplo, lá a rede cai, né, numa madrugada de sábado chuvoso, né, e ela está toda configurada para utilizar rota estática, então você vai ter que reconfigurar esses roteadores, tá, para traçar uma rota alternativa, né, de forma manual, tá? Eu vou retomar esse exemplo hoje na aula de hoje. Isso vai ficar bem claro para vocês. Bom, então na aula passada nós lidamos com rotas estáticas e na aula de hoje nós vamos lidar com rotas dinâmicas, tá? Então o contrário da rota estática, tá? E as rotas dinâmicas, elas são configuradas através de protocolos, protocolos de roteamento, tá? Então, o que quer dizer um protocolo de roteamento? O que um protocolo de roteamento faz? Basicamente, ele vai preencher a tabela de roteamento, tá, de um grupo de roteadores de forma automática, tá bom? Em outras palavras, um protocolo de roteamento ele vai definir por onde um datagrama vai andar aí, por onde que ele vai ser encaminhado, né, na minha rede de roteadores, na minha rede de redes que eu estou administrando, tá? Isso também tem vantagens e desvantagens, tá bom? A gente vai falar isso durante o decorrer do vídeo. Bom, e
quando eu falo de protocolos de roteamento, pessoal, existem vários protocolos de roteamento disponíveis, tá? Eu havia mencionado alguns para vocês na última aula, rapidamente, mas eu tenho lá o RIP, o OSPF, o EIGRP, o BGP, tá? Então são vários, aqui são só alguns exemplos de protocolos de roteamento. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a configuração desse protocolo aqui, ó, OSPF, tá bom? Ele não é a única opção que eu tenho disponível. Na verdade, ele briga, tá? Vamos dizer assim, mais ou menos em pé de igualdade com esse outro aqui, com esse IGRP, tá? Então eu vou optar por um ou pelo outro, tá? Mas a configuração em roteadores da Cisco, ela não é tão diferente de um para o outro, tá bom? Então, se eu, por exemplo, aprendi a configurar o SPF, eu consigo me virar bem para configurar, por exemplo, o EIGRP, tá? O RIP é um trocadilho aqui com a palavra, não tem nada a ver, mas na verdade o RIP já está aposentado, tá? O RIP já não é mais utilizado comercialmente falando, tá? E o BGP, ele tem uma outra finalidade, tá bom? Eu já vou comentar isso daqui a pouco. O BGP, ele não, vamos dizer assim, disputa aqui em pé, com o SPF, com o IGRP, porque ele é para uma outra finalidade, uma finalidade bem específica, tá bom? Bom, vamos lá para um enunciado rápido aqui. Eu tenho aqui uma apostila, tá, que eu vou deixar disponível para vocês depois também. E aqui eu vou me focar em apenas 2 slides, tá bom? Então, ó, a função do protocolo de roteamento é criar a tabela de roteamento. Então, aquilo que nós criamos de forma manual na configuração de rotas estáticas, o protocolo de roteamento cria isso para mim de forma automática, tá bom? Então, vamos dizer assim, é uma coisa a menos que o administrador de redes precisa se preocupar, tá? E um protocolo de roteamento ele tem 4 funções. Primeiro, ele tem que aprender informação de roteamentos para redes IP de roteadores vizinhos, tá bom? Então, o protocolo de roteamento ele vai fazer com que os roteadores eles troquem pacotes entre si para eles aprenderem a topologia da rede e como eles podem, qual que é o melhor caminho para que eles podem tomar para encaminhar os datagramas, tá bom? Segundo, ele vai promover informação de roteamento sobre redes IP para roteadores vizinhos, né? Então, a primeira e a segunda que elas são complementares. Ao mesmo tempo que ele aprende informação de outros roteadores, ele também promove informação, ele ensina outros roteadores sobre a topologia dessa rede, né? E olha a terceira, que interessante, a gente vai estudar isso daqui hoje, tá? Terceiro, caso exista mais de uma rota possível para alcançar determinada rede, ele vai escolher a melhor rota baseado em alguma métrica, tá? Então, se existe mais de uma rota possível no roteamento estático, o administrador de rede precisa ele escolher qual é a melhor rota e configurar os roteadores logo após isso, tá? Aqui não. Tá? O protocolo de roteamento vai escolher qual é a melhor rota, né? E vai configurar a tabela de roteamento dos roteadores, tá bom? E a quarta, olha que interessante. Se a topologia de rede mudar, né, ele vai reagir à mudança, escolhendo uma nova melhor rota. Então é aquilo que eu comentei para vocês, né? À noite, no sábado à noite, um link cai, né? E aí os roteadores eles podem se reorganizar
para utilizar uma rota diferente daquela que o link caiu, daquela que sei lá, o galho caiu em cima do fio, né? Eles podem se reorganizar para escolher uma nova rota, né? Enquanto aquela rota original não é consertada, tá bom? Tudo isso de forma automática. Utilizando a rota estática, isso tem que ser feito de forma manual, tá? Então, é muitas vantagens que eu tenho aí para utilizar um protocolo de roteamento na minha infraestrutura, ok? Bom, tudo isso daqui, pessoal, vai ficar mais claro à medida que nós formos fazendo os exemplos, tá bom? Então, vamos lá, então. Eu tenho aqui o Packet Tracer e eu vou criar duas redes, tá? Rede A e rede B, e nós vamos interligar ela através de roteadores. Então vamos lá, então. Vamos ver aqui alguma aqui um desenho, vamos fazer um desenho. Isso aqui não é obrigatório, tá? É só para a gente ficar de forma clara o que a gente vai fazer. Então eu vou criar aqui uma rede não, né? Vou criar um quadrado, um retângulo aqui, azul desse lado, e do outro lado, vou puxar isso daqui para cá, eu vou criar um retângulo vermelho, né, ou rosa. Só para a gente colocar os equipamentos da nossa rede aqui em cada um. Bom, então essa daqui vai ser a minha rede A e essa daqui vai ser a minha rede B. Tá? Opa! Vamos lá. Rede B. Vou deixar aqui bonitinho, aqui em cima. Identificado. Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar dois computadores aqui na rede A e vou colocar dois computadores. Vou colocar dois computadores aqui na rede na rede B. Pronto. E aí nós vamos interligar esses computadores através de switches, né? Então, um switch para a rede A e um switch para a rede B. Vamos interligar eles aqui. Então, cabo direto, né? Vamos interligar aqui. Aqui. Fazer a mesma coisa aqui desse lado. Pode ser em qualquer porta do switch. Pronto. Bom, e aí, vamos definir aqui também, vamos colocar uma legendinha para a gente colocar o IP dessas redes, tá? Então, aqui é a rede A, vamos colocar 192.168.10.0/24. E aqui na rede B, cadê? Sumiu. 192.168.10.0/24. Sumiu de novo? O que está acontecendo? Vou escrever aqui, vamos ver se vai dar certo. 10.0/24. Ué, tá desaparecendo? Tá meio bugado, parece. Aí, estranho. Escrever aqui. .20.0/24. Eita, tá sumindo. 0/24. Meu Deus do céu. Pera aí, gente. Eu vou pausar o vídeo. É algum bug que está acontecendo aqui. Aí, pessoal, voltei. Eu tive que clicar aqui novamente para ele aceitar a minha digitação. Não sei por que isso estava acontecendo, mas isso é só uma legenda também, tá? Então, aqui a rede A, 192.168.10
192.0/24 e aqui é a rede B, 192.168.20.0/24, tá bom? Bom, agora que a gente tem aqui, a gente não vai colocar IP por enquanto, a gente vai montar o cenário apenas, interligar os equipamentos. Depois nós configuramos os endereçamentos da rede, tá? Bom, nós vamos colocar aqui os roteadores, tá? Então eu vou vir aqui em Network Devices, já vai estar aqui no Routers, tá? E eu vou ter aqui uma série de roteadores disponíveis. Na última aula, se eu não me engano, eu utilizei esse 2901, 2911, eu não me lembro, tá? Mas hoje, para a gente ter uma flexibilidade maior, eu vou trabalhar com esse daqui, ó. Então aqui embaixo dá para ver o nome dele, né? É o Router PT Empty, tá? Então isso daqui é um roteador genérico que não vem com nenhuma interface instalada por padrão. Então nós temos que instalar todas as interfaces nele. Esses outros roteadores, eles já vêm com algumas interfaces Ethernet, serial instaladas. Esse daqui não vem com nenhuma, tá? Então nós vamos utilizar ele. Então esse daqui vai ser o roteador. Vamos colocar aqui, ó, router. Vou chamar ele de router A, tá? Vou colocar um outro aqui também, ó. Vou chamar esse daqui de router B, tá? Então eu deixei ele bem aqui no meio, né, do nosso quadradinho, para simbolizar que ele pertence à rede A e pertence à rede que vai interligar aqui os roteadores, tá? A mesma coisa para o roteador B. E nós vamos colocar um terceiro roteador aqui também, tá? Então eu vou colocar um roteadorzinho aqui embaixo e nós vamos chamar ele de router C, tá? Bom, então agora a gente vai fazer uma ligação aqui, pessoal, uma topologia de rede, onde esses roteadores aqui eles vão formar um triângulo, né? Ó, com o desenho que eu estou fazendo aqui com o mouse. Tá? Isso significa que cada roteador aqui vai ter que ter... Bom, esses roteadores aqui de cima, o router A e o router B, eles vão ter que ter 3 interfaces e o router C ele vai ter que ter 2, né? Então, o router A, uma interface para conectar aqui na rede A, uma interface para conectar com o C e uma interface para conectar com o B. O B, uma interface para conectar aqui na rede B, uma interface para conectar com C e outra interface para conectar com A. E o router C, uma interface para conectar com A e uma interface para conectar com B, tá? Essas interfaces que conectam com a rede, as redes internas, vamos dizer assim, elas vão ser Ethernet. Ou melhor, Fast Ethernet, ou melhor até, Gigabit Ethernet, né? Elas vão ser Gigabit Ethernet. E aqui também, né? E entre os roteadores, nós vamos usar conexão serial, conforme eu mostrei para vocês nas aulas passadas, tá? Então, vamos lá. Vou adicionar aqui primeiro as interfaces do roteador A. Tá? Então, percebam que na hora que eu abrir aqui, o roteador A está aqui, né? Então, tudo isso aqui é slot para eu adicionar as interfaces. Então, percebam que ele não tem nenhuma interface aqui. As únicas interfaces, por assim dizer, que ele tem é a interface de console, para poder administrar ele, né? Mas interface para conectar na rede mesmo, ele está totalmente vazio. Então, vou desligar o roteador. Aqui, ó, essa interface PT Router NM1CGE é a Gigabit Ethernet, tá bom? Então eu vou colocar aqui Gigabit Ethernet e eu vou adicionar mais 2 para serem interfaces seriais, tá? Tá, então eu vou estar utilizando essa segunda interface aqui, é um SS, aqui no final,
tá? Porque ela vai lá oferecer aquela questão do clock, né? Para a gente configurar o clock das interfaces, conforme eu apresentei na aula da semana retrasada, tá? Então, esse roteador ele vai ter duas interfaces dessa, tá bom? Bom, então beleza. Então, vou ligar ele aqui. Fazer a mesma coisa com esse. É a mesma configuração, não muda nada. Então, novamente. Aqui. Uma interface serial para cá. Outra interface serial para cá. Vamos ligar o roteador. Ótimo. Agora, o terceiro roteador. Esse terceiro é só para fazer a ligação daqui do C com o B e do C com o A. Então, são duas interfaces seriais. Então, vamos lá. Vou desligar aqui. Vou adicionar as duas interfaces seriais. Vamos ligar. E pronto, tá? Ótimo. Bom, então vamos ligar aqui eles. Então, ligar eles fisicamente nos dispositivos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o roteador A. Então, vou clicar aqui. Vou escolher a interface Gigabit Ethernet. E vou ligar aqui com o switch. Né? Vamos ligar ele na interface Gigabit aqui também do switch, né? Para ficar o melhor possível a taxa de transmissão, tá? Óbvio, ele vai ficar vermelho. A gente vai configurar a interface depois, né? Então, mesma coisa aqui. Pronto. Agora nós vamos ligar aqui os roteadores entre si. Vamos lá. Então, vou escolher aqui interface serial, né? Serial DSE. Vou escolher aqui serial 1. Vou ligar na serial 0 aqui. Vou escolher aqui serial 1. Vou ligar na serial 1 aqui também. Essas legendinhas aqui, pessoal, que ele está criando para a gente, isso vai facilitar muito depois a configuração para a gente, tá bom? Para a gente saber qual IP que a gente vai configurar aonde. E aqui, né, serial 2, serial 2. Então, beleza. Então tá tudo interligado. Então, olha só esse cenário. Vamos analisar isso daqui primeiro, né? Quando, por exemplo, um computador aqui da rede A quiser comunicação com um computador da rede B, né? Óbvio, ele vai mandar aqui para o roteador padrão, que é o gateway dele, tá? Eu falei bem disso no último vídeo. Se vocês não assistiram, se vocês não se lembram, eu peço para vocês voltarem lá, tá? Porque é importante. Tá? Então ele vai mandar aqui para o gateway padrão. E percebam que para ele alcançar a rede B, pessoal, ele tem aqui duas opções de caminho. Tá? Ele pode, o roteador A pode mandar direto para o roteador B, ou ele pode fazer isso por intermédio do roteador C. Então, ele pode mandar para o roteador C e o C, por sua vez, manda para o B. Então, o que nós temos aqui é uma redundância, né, de caminhos na nossa rede. Isso daqui é um exemplo de uma rede mesh, tá? Uma rede mesh ela vai se caracterizar aí por ter várias opções de caminho, que no caso só tem duas, mas são mais de uma opção. Então é aquilo que eu comentei com vocês, né? Se, por exemplo, o roteador A está encaminhando pacotes para o roteador B por essa interface aqui, né? E de repente essa interface cai, eu tenho uma rota sobressalente por aqui. Eu posso encaminhar por aqui, né? Então, no caso de um protocolo de roteamento, o protocolo vai orientar os roteadores, né? Aqui, quando essa interface cair, eles devem utilizar esse caminho aqui alternativo, tá? Fazer uma pausa e já volto. Bom, vamos prosseguir então. Agora a gente vai definir aqui os IPs, né, dessas redes
intermediárias, vamos dizer assim, né? Então, só lembrando, aqui eu tenho uma rede, duas redes, e aqui, ó, terceira rede, quarta rede e quinta rede, tá? Quinta rede. Então, eu tenho aqui o total, pessoal, cinco redes ao todo, né? E cada uma delas tem que ter uma faixa de endereçamento exclusiva. Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, essa aqui, vamos definir ela como 11.0.0/8. Essa daqui, 12.0.0/8. Aí, de novo, tá bugadinho. 12.0.0.0/8. Deixa eu clicar de novo aqui novamente. E aqui 13.0.0.0/8. Tá? Então, três faixas de endereçamento, uma para cada rede, né? E a gente vai agora configurar o endereço desses equipamentos aqui, tá bom? Bom, então vamos lá então. Vamos primeiro configurar o IP desses computadores aqui, tá bom? Os computadores aqui do extremo. Vamos deixar isso pronto. Então vamos lá. Abrir primeiro aqui as configurações do primeiro computador. Desktop, IP Configuration. Então vamos colocar aqui 192.168.10.2. A máscara é a /24. E aqui no gateway, a gente já vai deixar o gateway configurado, tá, para 192.168.10.1. Tá? Então a gente sabe que o IP dessa interface vai ser 192.168.10.1. Beleza? Vamos configurar agora esse aqui. Desktop, IP Configuration, 192.168.10.3, 255.255.255.0 e aqui o gateway 192.168.10.1. Né? Beleza. Vamos configurar agora esses dois computadores aqui da extremo. Então, no primeiro computador, 192.168.20.2, máscara de subrede padrão, 192.168.20.1, o gateway, né? Então a gente sabe que o IP dessa interface vai ser 192.168.20.1, tá? Depois a gente vai configurar o IP dela. Aqui, 192.168.20.3/24, 192.168.20.1, né? Então o gateway nos computadores aqui já está configurado. Ótimo. Agora a gente vai configurar esses roteadores aqui, né? Primeiro vamos configurar esse roteador aqui, o router A, tá? O router A. Então vamos lá então. E nós vamos fazer por partes, tá, pessoal? Primeiro eu vou configurar as interfaces dos roteadores e depois eu volto configurando o protocolo de roteamento, tá bom? Então vamos lá então. Primeiro o router A. Vamos vir aqui na abinha CLI, tá? Nós vamos ignorar a configuração padrão, apertar Enter, modo de usuário simples, vou entrar no modo de usuário ativo, né? Enable, vou acessar o melhor. Então show IP interface brief, né? Aqui eu vou ter as minhas três interfaces, Gigabit Ethernet 00, serial 11, serial 22, né? Então vamos lá então. Então vou entrar no modo de configuração, então configure terminal. E agora eu vou entrar no modo de configuração da interface Gigabit
Ethernet 0/0. O que eu vou configurar nessa interface? Primeiro, eu vou configurar o IP address, então 192.168.10.1, 255.255.255.0, né? Configurei o IP e agora eu vou ativar a interface através do comando no shutdown. No shutdown. Ok. Vou sair da configuração da interface Gigabit Ethernet 0/0, né? E agora eu vou configurar a interface serial 1/0. Só que antes disso, vamos verificar qual que é essa interface aqui, de qual rede que ela faz parte, né? Então, olha, é possível aqui observar, né, que ambas as interfaces desse roteador aqui serial, elas são DCE, né? Então significa que elas que vão ditar a taxa de clock na comunicação, tá bom? Então isso é importante a gente lembrar. Então nós vamos configurar a SE 1/0, tá? Então a SE 1/0 ela pertence à rede 12.0.0.0/8, tá? Então a gente tem que configurar um IP da rede 12. Então vamos lá então. Interface serial 2/0, ok? Então estou na interface da rede 12. Agora eu vou configurar o IP, então IP address 12.0.0.1, tá bom? Vamos colocar aqui o primeiro IP da rede e aqui vamos usar a máscara /8, né? Apertar Enter e lembrando, ela é uma interface DCE, a gente precisa configurar o clock dela, tá? Então, clock rate 56.000. Pronto. Só que, além disso, nós vamos configurar aqui um outro parâmetro, tá? Que eu acabei não mencionando para vocês. É o seguinte, todo link, pessoal, ele tem uma largura de banda, tá? A gente pode chamar de largura de banda. Largura de banda é o termo mais correto, tá? Mas poderia chamar de taxa de transmissão do link, ou poderia também falar, esse é o termo menos correto, a velocidade do link, tá? Então esse link, sei lá, é um link de 1 megabit por segundo, é um link de 2 megabits por segundo, 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit por segundo, né? De quanto que é esse link? Então, a gente vai especificar aqui, né, que esse link aqui no caso, por exemplo, é um link de 10 megabits por segundo, tá? Então, megabits por segundo, pronto. Tá? Então, esse vai ser um link de 10 megabits por segundo, tá? Aqui é um link de 10 megabits. Esse daqui vai ser um link, vamos dizer, de 1 megabit por segundo. Tá? E esse outro aqui vai ser um link de, sei lá, 20 megabits por segundo. Tá? E aí a gente vai configurar aqui na interface, vai indicar na interface qual é a largura de banda do link, tá bom? Então, beleza. Então, configurei o IP, configurei o clock, e agora eu vou configurar a largura de banda através do comando bandwidth, tá? Então, eu coloco bandwidth, e aí na frente do bandwidth, eu especifico qual é a largura de banda em kilobits. Então, se esse link é um link de 10 megabits por segundo, então é de aproximadamente aqui, né, 10.000 kilobits por segundo, tá? Na verdade é um pouquinho mais, porque é 1024, mas não tem problema, a gente pode deixar aqui qualquer número aproximado, tá bom? Eu já explico para vocês o porquê disso. Mas beleza, então configurei o IP, o clock, a largura de banda e agora eu vou ativar a interface através de no shutdown, certo? No shutdown, legal. Agora eu vou configurar
ele ainda vai ficar vermelho, tá? Porque depende da configuração dessa interface aqui. Mas agora eu vou configurar a interface. Opa, gente, eu fiz um errinho aqui, meu Deus. Ninguém me avisou, pô. Eu configurei a serial 2/0. Eu estava configurando a serial 1/0. Bom, vamos lá, vamos corrigir aqui. Então eu vou voltar aqui na configuração da serial 2/0 e vou alterar aqui as configurações para esse link aqui, tá bom? Então vamos lá então. Interface, serial 2/0. O e-mail mais rápido agora, IP address 11.0.0.1 255.0.0.0, tá? O clock rate eu não vou modificar. Bom, vamos especificar aqui novamente, ou melhor, pessoal, deixa eu desativar a interface primeiro. E agora eu vou configurar o IP com a interface desligada, tá? Vou configurar tudo de novo, tá? Clock rate e bandwidth. Ali em cima não é 10 megabits, ali em cima é 1 megabit apenas, tá? Então aqui vai ser 1000, tá? Ao invés de 10.000 é 1000, tá? Então configurei o IP, a taxa do clock, a largura de banda e agora eu vou ativar a interface. Ótimo. Agora sim, eu vou sair aqui da configuração da interface 2/0. Agora sim, eu vou configurar a SE 1/0. Então vamos lá então. Interface serial 1/0 e vamos lá. IP address. Então aqui o IP address dela vai ser 12.0.0.1 máscara 255.0.0.0. Clock rate também. Mesma clock rate. E a largura de banda, vamos deixar aqui em 10.000. Tá? Beleza. E agora vamos ativar a interface. Ótimo. Então, teoricamente, tá, a gente vai ter que testar depois, né? Mas esse roteador aqui está configurado agora. Tá bom? Está configurado as interfaces dele. Vamos fazer a mesma coisa agora para o roteador aqui da rede B, né? O router B. Então vamos lá então. Vamos acessar ele. No. Entrar no modo ativo. Então vamos ver aqui as interfaces, né? Show IP, interface brief. Acessar o modo de configuração. Entrar na configuração da interface Gigabit Ethernet 0/0. Vamos colocar um IP nela, né? Então o IP aqui vai ser IP da rede 192.168.20.1, né? Então 192.168.20.1 máscara /24 e vamos ativar a interface, né? Ela não tem clock rate porque ela não é interface serial, tá? E a largura de banda eu poderia configurar aqui também? Poderia, tá? Mas vai ser inútil. Eu já vou explicar para vocês por que que é inútil, tá? Bom, configurado a interface, vou fazer um exit para sair e agora eu vou entrar na configuração da interface serial 1/0, tá? 1/0. Agora vamos verificar aqui para não ter confusão, né? A SE 1/0 ela é uma interface DCE, dá para ver aqui pelo reloginho, né? E ela está conectado aqui na rede
13.0.0.0, tá? Então vamos lá então. IP address, vamos colocar 13.0.0.1, máscara de subrede 255.0.0.0. E clock rate, a gente tem que configurar ela também, né? E a largura de banda dela também, né? Então, a largura de banda dessa interface aqui, ó, ela está conectada, né, em um link que tem 20 megabits por segundo, tá? Então, vamos colocar aqui 20 mil, né? 20 mil kilobits. Ok? Agora vamos ativar a interface e vamos sair dela, né, para configurar agora a serial 2/0. Então vamos lá então. Interface serial 2/0. Vamos colocar o IP nela, né? IP address. Aqui ela está conectada na rede 11.0.0.0, né? Só que o IP 11.0.0.1 nós já configuramos nessa interface aqui. Então nós temos que configurar um outro IP. Então, por exemplo, 11.0.0.2, né? Então não vai dar conflito. 255.0.0.0. Tá? E nessa interface, pessoal, nós não vamos configurar o clock rate, porque ela não é uma interface DCE, ela é DTE, tá bom? É Data Terminal Equipment, né? Então, vamos lá. Sem o clock rate, nós vamos configurar, sim, a largura de banda. Então, a largura de banda aqui é de 1 megabit por segundo, né? Então vai ser aqui 1000, largura de banda 1000. E aí a gente vai ativar a interface No Shutdown. No Shutdown. Vamos fechar aqui. E olha que legal. Começou a ficar verdinha, né? Então aqui o link foi estabelecido, tá? E agora só está faltando a gente configurar o router C, né? Então vamos lá então para ele. Vamos configurar. No modo ativo, show IP interface brief, né? Então aqui a gente só vai ter as interfaces seriais. Vamos lá. Configure terminal interface. Vamos entrar no modo de configuração da interface 0/0, tá? E a interface 0/0 ela está conectada na rede 12.0.0.0, tá? E ela não é uma interface DCE, tá? Ela é DTE. Então vamos lá então. IP address 12.0.0.2, né? O ponto 1 já foi configurado lá no roteador A, a máscara, né? E a largura de banda, que aqui é de 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Então, ativar a interface, né? Agora vamos sair da configuração desta interface e acessar agora interface serial 1/0, né? Então a serial 1/0 está conectado aqui na rede 13.0.0.0. Então, IP address 13.0.0.2, né? Opa, né? 255.0.0.0. Largura de banda, vamos configurar também. Aqui é o link de, só confirmando, é 20 megabits, né? 20 megabits por segundo. Então, 20 mil.
e vamos ativar. Ela também não é uma interface DCE, ela é DT, né? Bom, vamos fechar aqui. Olha que coisa legal. Ficou tudo verdinho aqui, né? Então significa que as interfaces estão ligadas, né? Elas estão ativas e aparentemente tem comunicação. Então é bom agora a gente começar a testar a nossa rede antes da gente prosseguir, né? Para que os problemas, a gente possa resolver possíveis problemas antes que as configurações se tornem maiores, né? Então eu vou abrir aqui a nossa tabelinha aqui de testes, né? E vamos lá então. Vamos do PC 0 para o PC 1. Então deu sucesso, né? Vamos fazer aqui um teste de comunicação aqui dos computadores da rede B, né? Do PC 2 aqui para o PC 3. Sucesso também, tá? Agora vamos fazer um teste de comunicação entre um dos computadores com o roteador. Então vamos verificar se está tendo comunicação. Sucesso aqui na rede A. E na rede B, vamos pegar esse daqui. Sucesso também. Ok. Agora a gente vai testar a comunicação. Então, entre os computadores e os roteadores, está ok, né? Agora a gente vai testar a comunicação entre os roteadores, tá? Então vamos lá então. Do roteador A para o roteador B. Então deu sucesso, legal. Do roteador A para o roteador C. Sucesso também. E do roteador B para o roteador C. Também deu sucesso, tá? Então, os elementos individualmente aqui, né, estão se comunicando. O que não está se comunicando ainda, obviamente, é, por exemplo, a rede A com a rede B, né? Porque a gente não configurou ainda o protocolo de roteamento, não configuramos ainda o SPF. Mas vamos fazer um teste só para deixar isso claro, tá? Então, aqui do PC 0 com o PC 3, por exemplo. Vai dar falha, né? Não vai ter comunicação, tá? É o que a gente vai configurar agora, os protocolos de roteamento, tá? Bom, pessoal, antes da gente configurar os protocolos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. O OSPF, ele vai determinar qual é a melhor rota, né, para se encaminhar os datagramas da rede A para a rede B e vice-versa. Então percebam que a gente tem duas rotas possíveis, né, entre essas redes. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual rede, ou melhor, qual rota vocês acham que o OSPF escolheria aqui para rotear os pacotes entre as duas redes? Na opinião de vocês, qual é a melhor rota? Talvez algum de vocês tenham respondido que a melhor rota é do roteador A para o roteador B. Por quê? Porque aqui a comunicação, vamos dizer assim, é direta, né? É um salto apenas, é um hop apenas. Enquanto que pelo roteador C, eu tenho um intermediário aqui no meio, e isso significa que eu tenho dois hops na minha rede, tem dois saltos a comunicação, né? Então, se eu olhar exclusivamente pelo número de saltos na minha rede, essa rota aqui, né, roteador A, roteador B, ela é a melhor. Agora, se além do número de saltos eu analisar a largura de banda dos links, talvez essa daqui não seja a melhor rota. Vamos entender. Aqui, apesar de ter um salto apenas, né, a largura de banda desse link é de 1 megabit por segundo. Enquanto que aqui embaixo eu tenho um link de 10 megabits por segundo e aqui eu tenho um link de 20 megabits por segundo. Ou seja, a largura de banda aqui é muito maior. Então, os pacotes, os datagramas que eu vou encaminhar, possivelmente por aqui eles vão mais rápidos do que aqui. Tá? Eles vão demorar menos tempo por aqui do que aqui.
Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imaginem que aqui seja uma cidade, a cidade A, cidade B e a cidade C. Se eu falar para vocês, olha gente, vocês podem ir da cidade A para a cidade B por essa estrada aqui. Ou vocês podem ir para a cidade B, né, passando pela cidade C ali no meio do caminho. Tá? Só que a rota, o caminho da cidade A para a cidade B, ela passa por uma estrada de terra, cheia de buraco, então você vai ter que ir bem devagar com o carro, tá? Enquanto que aqui, ó, você vai para uma estrada asfaltada, mão dupla, né? Então, qual que vocês acham que vai ser o mais rápido, tá? Provavelmente, pessoal, por aqui seria mais rápido, tá bom? Então, nesse caso aqui, tá? Essas larguras de banda que a gente configurou nos links, elas não foram à toa. Isso daqui provavelmente vai fazer com que o OSPF escolha essa rota aqui, tá bom? Depois a gente vai ver o pacote por onde que ele vai trafegar, mas provavelmente o OSPF vai selecionar aqui, tá? Ao invés daqui, pela largura de banda dos links, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai configurar o OSPF, tá? Nos 3 roteadores, tá bom? Eu tenho que configurar nos 3 roteadores. É bem simples a configuração. Vamos lá então. Então vamos primeiro configurar o roteador A. Eu estou aqui na abinha CLI. Entrar no modo do usuário ativo. Entrar no modo de configuração. Tá? E aqui no modo de configuração nós vamos configurar o OSPF. Então o comando é router OSPF 1. Tá? Então, só explicando aqui para vocês, router OSPF é para a gente entrar no modo de configuração do OSPF. Esse 1 aqui é só uma identificação para o processo, tá bom? O processo que executa no roteador referente ao OSPF. Então é um ID para ele, poderia ser um outro nome também, tá? Não tem problema. Bom, então agora eu estou no modo de configuração do protocolo OSPF. E ele só precisa, pessoal, de uma informação. A gente precisa passar para o OSPF aqui quais redes que esse roteador está conectado. A gente só precisa indicar, olha, você está conectado na rede A, na rede B e na rede C. Pronto, é só isso e ele vai funcionar. Tá? Só que tem uma maneira de eu escrever isso. Tá? Então vamos lá então. Então como é que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou escrever network e eu vou passar o endereço dessas redes. Tá? Então 192.168.10.0. Tá? E aqui eu vou escrever a máscara de subrede, mas é a máscara de subrede inversa que nós chamamos. O que significa uma máscara de subrede inversa? Então, vamos lá, deixa eu desenhar aqui para ficar claro para vocês. Vamos imaginar que a máscara seja 255.255.255.0, que é o caso ali daquela rede que a gente vai configurar. A máscara inversa para essa é só eu trocar. Aonde tem 255 eu troco por 0 e aonde tem 0 eu troco por 255. Então como é que vai ficar? Vai ficar 0.0.0.255. Tá? Então essa daqui é a máscara inversa. Se eu tivesse, por exemplo, deixa eu riscar aqui, se eu tivesse, por exemplo, a máscara 255.0.0.0, como é que fica a máscara inversa disso? Vai ficar 0.255.255.255. Tá? Então é só trocar. Onde que é 255 vai virar 0 e aonde é 0 vira 255. Tá bom? Então vamos lá então.
Então aqui no caso vai ficar 0.0.0.255. Então percebam que aqui tem um espaço, ó, tem um espaço aqui entre o endereço da rede e a máscara inversa. E aqui na frente eu vou colocar um outro parâmetro que é área 0. Tá? Então o que é esse área 0? Eu posso dividir o domínio que o OSPF vai trabalhar, dos roteadores, em áreas, tá? Então, como se fosse uma subdivisão. Mas isso assim, vamos dizer assim, é indicado eu fazer essa divisão quando a minha rede é muito grande, tá bom? No caso, nós vamos colocar ela aqui, todas as redes na área 0, tá? Então, a gente sempre vai terminar aqui o comando network, né, com área 0. Então, indiquei a primeira rede, que ele faz parte. Vamos voltar aqui, né? Agora a gente vai indicar a segunda rede, que é a 11, e depois a terceira rede, que é a 12, tá? Então vamos lá então. Network 11.0.0.0 espaço, né? 0.255.255.255. Então essa aqui é a máscara, né? É o inverso ali da 255.0.0.0. Depois área 0, tá? Vai pertencer à área 0 também. E depois network 12.0.0.0 com a máscara inversa 0.255.255.255 área 0. Pronto. Tá? Configurei o OSPF nesse roteador. Então percebam, ó, que eu indiquei as 3 redes que ele faz parte. Tá? Seguindo aqui essa ordem, né? Eu vou sair aqui do modo de configuração. Vou fechar. E agora eu vou configurar o roteador B. Tá? Então vamos lá então. Enable, configure terminal, router OSPF 1, tá? Então 1 ali é o número do processo, poderia ser qualquer outro número. E vou indicar aqui que ele faz parte da rede 192.168.20.0, né? 0.0.0255, área 0. Tá? Então, tudo pertence à área 0. Então, network 11.0.0.0, 0.255.255.255, área 0. E a 13, né? Olha só que coisa, eu estava digitando aqui e de repente apareceu uma mensagem, pulou uma mensagem do nada. Isso daqui significa que os meus roteadores já estão começando a trocar pacotes para configurar a tabela de roteamento, tá bom? Então se aparecer isso para vocês aí, é só apagar o que vocês digitaram, aperta Enter para ele voltar pro terminal, tá bom? Sem dor de cabeça. Então, network 13.0.0.0, 0.255.255.255, área 0. Pronto, configurei aqui as 3 redes que esse roteador faz parte. Tá? Vou fechar aqui. Agora nós vamos configurar o último roteador. Esse último roteador ele só faz parte de 2, né? Então vamos lá então. Enable, configure terminal, router OSPF 1, network. Então ele faz parte da rede 12 e da rede 13, né? Então 12.0.0.0, 0.255.255.255, área 0. Depois network 13.0.0.0, 0.255.255.255, área 0.
tá? Olha lá, começou a trocar pacotinho já para configurar a tabela de roteamento. Bom, beleza, indiquei que ele faz parte das duas redes. Vou sair aqui, tá? E pronto, pessoal. Teoricamente está funcionando, tá? Nós já vamos fazer alguns testes aqui, um teste para verificar, né, a conectividade. Então vamos lá então. Vou pegar aqui o primeiro computador aqui e vou colocar como destino esse outro computador. Provavelmente vai dar erro. Ah não, já deu certo. Às vezes ele dá erro, pessoal, porque os computadores, os roteadores, eles têm que aprender o endereço MAC entre eles, né? Através do protocolo ARP. Então, às vezes não dá o tempo deles aprenderem o endereço. Então, às vezes o primeiro pacote que vocês encaminham pode dar problema, tá? Se o primeiro der falha, tentem o segundo. E se o segundo der falha, tentem o terceiro, tá? Então, provavelmente no terceiro vai. Se partir do terceiro não está funcionando, é porque alguma coisa está errada na configuração, tá? Então vocês têm que rever tudo aquilo que foi feito. Bom, vou escolher agora esses daqui de baixo. Olha lá, sucesso de novo. Agora daqui para cá, sucesso. Então, aparentemente está tudo funcionando bonitinho, tá? Isso a gente está no modo real time, tá tendo comunicação, tá legal. Agora a gente vai ver por onde que os datagramas estão sendo encaminhados. Se está sendo encaminhado por aqui ou se eles estão sendo encaminhados por aqui, tá? Então vamos lá então. Eu vou entrar aqui no modo Simulation. Deixa eu excluir aqui o cenário. O duro do modo Simulation é que ele limita aqui o tamanho da tela um pouco, né? Mas deixa eu ver se consigo. Não consigo, mas tudo bem. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui computador de origem e computador de destino, tá? Vamos verificar por onde que ele vai encaminhar os datagramas, tá? Eu vou colocar a velocidade no máximo não, vou colocar aqui, mais ou menos aqui no meio. E play, vamos ver. Então, caminhou para o switch, encaminhou para o roteador. Olha que legal. Então ele está encaminhando aqui por baixo, tá? E não por cima. Olha lá, caminha por baixo, tá? Porque esse caminho, apesar de ele passar por um nó intermediário, ter um salto a mais, ele é mais rápido, mais eficiente que esse. E quem definiu isso, pessoal, foi o OSPF. Não foi a gente que definiu. A gente só indicou, olha, você está conectado na rede A, B e C. Pronto. Quem define isso é o OSPF. Numa rota estática, você teria que configurar manualmente aqui os roteadores. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do exercício. Vou passar um exercício para vocês fazerem, tá? Para vocês poderem treinar isso daí, se vocês quiserem. E a partir da próxima aula, eu vou continuar gravando os vídeos, mas eu vou gravar a resolução dos exercícios que eu estou passando para vocês, tá bom? Então, para quem está com alguma dificuldade, com alguma dúvida, né, pode acompanhar a resolução dos exercícios. Mas eu aconselho fortemente para quem está estudando, para quem está acompanhando, a tentar fazer antes de ver a resolução, tá bom? Para vocês irem treinando aí. Então é isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês. Até a próxima semana.